Senhor, fica conosco e nos traz iluminação na nossa mente, de assuntos desconhecidos, de coisas que não entendemos. Clareia a nossa mente, o nosso entendimento, Senhor. Nós precisamos nos engajar na missão de alguma forma. Não queremos estar, Deus, fora, vivendo distante de um plano maravilhoso que o Senhor tem para nós. Pai, nos envolve nesse projeto missionário. Assim nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós temos um material visual que vai ser apresentado aqui. Na medida que a gente for conversando, vocês vão acompanhar aqui, eu vou acompanhar pela tela, vocês acompanham aqui pelo Data Show, tá bom? Volto a dizer, eu não vou pregar, eu vou conversar com vocês, vocês vão falar, vocês vão fazer pergunta, a gente vai fazer pergunta para vocês, tá bom? E vamos fazer um momento bom de diálogo aqui sobre o tema abordagem evangelística. Vamos lá para um texto base, pode passar, meu amigo, por favor. Vamos ver o que é que Pedro diz sobre isso. Gente, só um destaque que eu quero fazer sobre Pedro. Pedro era aquele pastor missionário. Era aquele pastor que dava doutrina sobre missões. Eu sei que é raro a gente ouvir isso, né? Uma doutrina sobre abordagem evangelística, uma doutrina sobre testemunhar o evangelho, sobre como ser um missionário. A gente ouve várias outras, mas isso faz parte das escrituras. Deveria também estar na doutrina. E Pedro não tira isso, ele coloca como pautas prioritárias da carta. E perceba com a gente aí, ó, o que é que Pedro fala sobre a prática da abordagem evangelística. Eu vou pedir vocês para ler juntos aqui nessa versão que está na tela. Vamos lá? Todo mundo olhando para a tela e vamos fazer a leitura juntos. 1, 2, 3. Antes... Olha o que Pedro está dizendo. Antes de você iniciar um diálogo, antes de você começar a evangelizar, antes de você sair de casa para falar do evangelho para alguém, antes, santifiquem a Cristo como Senhor em seu coração. E agora aqui eu vou começar a fazer pergunta, tá bom? Na sua opinião, olhando para o texto, olhando para o que Pedro está dizendo, o contexto de evangelização, o que seria santificar a Cristo como Senhor no coração? Dentro desse contexto de abordagem evangelística. Na sua opinião, o que seria santificar a Cristo como Senhor no coração? E aí, eu jogo a peteca para você agora. Responda, por favor. Quem vai responder desse lado aqui? Não se preocupe se errar. Eu quero ouvir vocês, tá bom? Os irmãos aqui, quem pode nos dizer o que seria santificar a Cristo como Senhor no coração? Esse microfone está prestando, irmão? Tá? Você pode me auxiliar aqui numa coisa? Só entregar um microfone para quem for participar. Se tiver alguém só para fazer isso aí, eu agradeço. Ó. O irmão levanta assim a mão e diz, irmão, eu quero falar. Aí o irmão Valmir vai entregar aí o microfone. O que seria santificar a Cristo como Senhor no coração? Olha a irmã ali, irmã. Gostei, irmã. Pai do Senhor a todos. Eu acredito que seja entrar em jejum, em oração e ter cuidado com o que falar, com o que pensar. Eu acredito que seja isso. Muito bem, ótima resposta, gente. Vocês concordam com a irmã? Como é o nome da senhora? Célia? Irmã Célia, muito bem. Alguém mais além da Célia quer falar? Desse lado direito aqui, ó. Vamos lá. Desse lado direito aqui, o que seria santificar a Cristo como Senhor no coração. A irmã ali, ó. Eita, as irmãs, o irmão Valmir, tem uma irmã ali, ó. As irmãs estão de parabéns, viu? Os homens não estão não, mas as irmãs estão de parabéns. Os homens estão todos com medo de falar. Pode falar, irmã, vai dar certo. Está desligado? A paz do Senhor, igreja. Na minha opinião, eu acredito que santificar a Cristo é a gente ter na mente, né, e fazer as nossas orações, os jejuns, como a irmã falou. E muito antes de começar o evangelismo, é a gente orar, entregando, né, o trabalho na mão dele, para que ele possa abrir as portas, como a gente também tem feito, né? E sobre a mansidão, muitas vezes a gente encontra pessoas
que ela, quando fala com a gente, são muito exaltadas. Elas acham que da maneira dela, do jeito dela, estão servindo ao Senhor e se sente incomodado quando a gente lê algum versículo e já fala logo de cara: Deus conhece o meu coração. E aí a gente fica olhando, poxa, a gente falou de Jesus e a pessoa recebeu a gente sem mansidão, parece que não tem mesmo um domínio. E a gente encontra assim na rua várias situações. Mas eu acredito que quando a gente santifica, quando a gente ora, o Senhor vai na frente, batalhando por nós. Muito bem, irmão. Obrigado pela participação. Interessante, né? Santificar a Cristo como Senhor. Quero só destacar isso. Senhor. A gente está indo para fazer uma obra espiritual. É, para mim, uma das obras mais espirituais que a gente tem e encontra na vida é o compartilhar a fé. Porque a salvação é o resultado de uma operação espiritual que é feita pelo Espírito Santo no coração do ser humano, que o convence da justiça, do pecado e do juízo. Sabe o que é isso? O Senhor te coloca na hora certa, no lugar certo, para conversar com as pessoas certas. Acredite nisso. Pode acreditar. Enquanto a gente está aqui se preparando para o Timbó em missão, sabe o que é que o Espírito Santo está fazendo nas Lajes e Umarizeiras agora? Ele já está preparando corações de família. As pessoas estão sendo preparadas pelo Espírito para receber você. Pode acreditar nisso. Quando a gente estava no Paraguai, gente, o paraguaio, ele é um povo, a linhagem toda indígena. Eles são índios. Os mais novos não gostam de ser chamados assim, porque para eles é uma ofensa. Mas os mais antigos, que falam bem em Guarani, Paraguai é o único país do mundo que tem 2 línguas oficiais. A criança aprende na escola espanhol, que é uma língua comercial, e aprende Guarani, que é uma língua familiar. As 2 línguas se aprende, tem cartilha, né? Eu tenho lá em casa a cartilha do Guarani, gente, é difícil demais, mas tive que aprender. A gente trabalhou lá uma temporada. E eu cheguei, a gente sempre orávamos antes de evangelizar, e eu dizia: Senhor, prepara os corações, prepara a família, Senhor, toma a frente. A gente quer visitar as famílias e prepara corações. A gente orava e saíamos, uma equipe missionária de 6 pessoas. A gente estava plantando uma igreja na Cidade de Leste, cidade ali vizinha, já com a divisa com o Brasil, né? Ali no Foz do Iguaçu, no estado do Paraná. E eu lembro que eu cheguei na casa de uma senhora, ela estava sentada com seus 2 meninos, o esposo não estava trabalhando, se chamava Cavalheiro, né? Cavalheiro não estava lá, estava trabalhando. Eu conheci aquela senhora, os 2 filhos, a gente se apresentou e conversamos com ela sobre o plano de salvação. E eu perguntei a ela: olha, você deseja receber um estudo bíblico na sua casa, para conhecer mais esse plano de salvação que Deus fez por você, para salvar você, a sua família, seus filhos e abençoar a sua casa? E ela disse: eu quero receber esse estudo. Eu fiquei assim: peraí, a senhora entendeu o que eu estou te oferecendo? A senhora estudar a Bíblia? Sim, eu entendi. A senhora tem certeza que quer? Tenho certeza. A gente sabia, gente, que é um povo que é meio assim com estrangeiros. Eles não recebem estrangeiros assim na primeira conversa. São resistentes, pé atrás, né? Meio desconfiados. Mas enfim, ela quis. No primeiro dia de aula, chegamos na casa dela, conhecemos seu esposo, o Cavalheiro. Na conversa vai, conversa vem. Quando foi no final, ele se levantou e disse assim: hermano, nosotros compreendemos la palabra y queremos recibir a Cristo. Estamos puestos a receber Cristo em nosso coração. Queremos aceitar Jesus, nós queremos ser crente. Aí eu perguntei: Cavalheiro, o senhor entendeu o que a gente estudou? Entendeu o que é ser crente? Entendeu o que é receber a fé em Jesus Cristo? As implicações para isso? Você entendeu já? Sim, nós entendemos, nós queremos, a nossa família está pronta para receber Jesus. Irmãos, eu fiquei feliz demais. Aí, quando eu disse amém, vamos orar por vocês, aí ela se levantou dizendo: eu só vou dizer para vocês por que hoje eu estou aceitando a Jesus. Diga lá, naquele dia que vocês chegaram na minha casa, lembra? Uma noite antes eu tive um sonho. Nunca tive um sonho parecido. No sonho, eu estava sentado numa cadeira, aquele mesmo cantinho que vocês chegaram e me encontraram. Eu estava sentado chorando no sonho, com a cabeça baixa, angustiada. De repente eu levantei a minha cabeça e eu via um homem vestido de branco, com uma veste resplandecente. Ele se aproximava de mim. Eu não conseguia nem fixar os meus olhos no rosto porque brilhava. Eu abaixei a minha cabeça de novo. Ele falou: filha, levante a cabeça. E quando
eu levantava a cabeça, ele dizia: eu tenho visto a sua dor, eu tenho visto a sua agonia, e eu vou trazer aqui na sua casa um casal que vai te ensinar o caminho da salvação. Receba eles. No dia seguinte, chegou eu e Franciele na casa dela. Sabe o que é isso? Deus está preparando pessoas. Há relatos de vários muçulmanos, gente, que estão sonhando com Jesus. Muçulmanos sonhando com Jesus. Jesus se manifestando em sonho para o povo muçulmano. Acredite, essa obra não é sua. O maior interessado nesse negócio aqui é Jesus. Por isso que ele abençoa, irmão. Santificar a Cristo como o Senhor é isso. E a gente trazer Cristo como centro da nossa vida, o nosso pensamento. Senhor, eu vou sair de casa, me leva ao lugar certo, as pessoas certas, me dá a palavra certa, no momento certo. Acredite. Aí Pedro fala o que mais? Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Pedro não está dizendo esteja pronto para evangelizar. Esteja pronto para responder. Por quê? O povo vai perguntar, viu? Diferente de você chegar aqui no povo e pregar o evangelho é que ninguém pergunta nada. Agora, quando você chega na rua e começa a conversar, o povo te enche de pergunta. E às vezes é as perguntas mais cabeludas do mundo. Você pode imaginar. Uma vez eu estava plantando igreja no sertão e teve uma senhora que falou: ei, irmão, é verdade? É verdade que Jesus nasceu do peito direito de Maria? Oxe, que negócio é isso, né? Que marmota é essa, né? Faz pergunta estranha, gente. E isso há muito tempo atrás. Hoje, parece que o negócio está mais difícil. Esse pós-modernismo, né? O secularismo, o relativismo, o pluralismo religioso que está penetrando esse mundo, as filosofias, as ideologias. O povo, às vezes, é até indiferente à própria palavra, ignora a gente. Você chega num grupo de jovens sentados, cada um com seu dispositivo na mão e começa a evangelizar. Eles não sequer desconectam, eles nem olham para você, está ali. Estou ouvindo, irmão, viu? Pode continuar. Não, tudo bem, irmão, estou entendendo, pode continuar. Diferença. A gente encontra hoje um mundo, um cenário totalmente diferente. Pedro está dizendo: esteja pronto para responder. Isso é um incentivo, gente, ao preparo, à leitura, ao conhecimento. A gente precisa estudar a Bíblia, conhecer a palavra, o plano de salvação. Não é só porque a gente vai pregar, não. É porque a gente precisa saber disso. E também para pregar. Aí Pedro agora encerra dizendo: contudo, façam isso com mansidão e respeito. Olha aí. Pedro sabia que quando o negócio começasse a esquentar, né, você ia querer explodir, discutir, questionar, brigar. Faça com mansidão e respeito. Se não querem lhe ouvir, vá para outro canto. Saia, abençoe a pessoa. Gente, eu já levei porta na cara várias vezes. Pessoas já me xingaram várias vezes. O que é que eu faço? Deus te abençoe, meu amigo. E vou na casa de outra pessoa, quem quer ouvir. Eu não vou jogar pérolas, né, aos cães, aqueles que desprezam o texto, aqueles que ignoram, que xinga totalmente o texto. Eu não vou jogar. Eu vou atrás de quem quer pérolas. E procura outra pessoa. Eu lembro que uma vez eu cheguei na casa de um cidadão. Isso foi lá em Alto Santo, gente, interior do Ceará. Eu evangelizei quando eu estava saindo e entrando na casa do vizinho. Esse que me atendeu disse assim: irmão, eu vou até falar baixo para ti. Homem, não vai na casa do meu vizinho, não. Ele tem uma peixeira desse tamanho aqui, ó. Eu já vi ele correndo atrás de crente aqui várias vezes. Pisado na calçada dele, ele pega a peixeira e sai correndo atrás de crente. Se eu fosse tu, não ia na casa dele, não. Aí o amigo que estava comigo assim: missionário, não dá certo não, vamos na outra casa. É verdade, você vai na outra casa, porque eu vou sozinho na casa desse homem. Eu vou só. Aí eu cheguei lá, botei minha Bíblia para trás. E quando eu vou evangelizar, eu boto a Bíblia para trás, irmão, não sou besta não. Tem gente que não gosta de crente. Lá do Common ele vê logo o crente com a Bíblia na mão, ele faz aumentar o som, ele solta os cachorros, ele faz de conta que não tem ninguém lá fora. Eu boto a minha Bíblia para trás. Quem me conhece sabe que eu uso um chapéu de couro, né? Aí pronto, o cabo lá de dentro: vixe, isso aí não é crente não. Eu vou ver o que é que ele quer, né? Aí
com o meu chapeuzinho de couro, Bíblia para trás, chegou um cidadão. Olhei para ele e disse assim: boa tarde, cidadão. Aquela portinhazinha, metade para baixo fechado, metade para cima aberta. Boa tarde, cidadão. Boa tarde. O que é que você quer? Aí eu olhei para ele e disse: não, a gente é um grupo, está vindo de Fortaleza, a gente está fazendo aqui uma pesquisa de campo, um recenseamento. Eu quero lhe fazer perguntas sobre como é que está o saneamento básico da comunidade, como é que está a educação, o atendimento médico e a gestão do prefeito. Quando eu falei gestão do prefeito, ele falou: Gabriel, pode entrar, meu filho, eu tenho muita coisa ruim para falar desse prefeito rei. Aí pronto, eu entrei. Quando eu entrei, me sentei, que ele deu as costas para fechar a porta de baixo, eu botei a minha Bíblia em cima do meu colo aqui, ó, na minha perna, peguei um papel, caneta e cobri, pronto. Me sentei parecendo um profissional do IBGE. Fiz pergunta de tudo para ele. Escrevendo, ele falou mal de todo mundo, esculhambou todo mundo. Aí eu tenho que lhe fazer uma última pergunta. O seu povo, por acaso, aqui, costuma ouvir o padre, ou um pastor, vão para uma igreja católica, uma igreja evangélica, como é que é a fé do seu povo? Aí diz: meu povo aqui não é religioso, meu povo não gosta de padre, não gosta de pastor, e eu tenho raiva de crente. Ei, irmão, se fosse você faria nessa hora? Você ia dizer: eu também tenho raiva de crente, irmão. Aí eu disse a ele: olha, me perdoe, mas eu preciso lhe dizer. O senhor me falou que está com problema no saneamento básico, tem problema na educação, tem problema na entrega de acompanhamento médico, problema com o prefeito, é problema com isso, é problema com isso. Por acaso o problema aqui não é porque vocês abandonaram Deus, não. Deus é o que criou toda uma civilização, Ele construiu toda uma espécie de sociedade que funcione bem. Saneamento básico está na Bíblia, questão de atendimento médico está na Bíblia, está tudo na Bíblia. Ele explicou tudo como tem que funcionar uma comunidade. Está tudo desequilibrado na comunidade de vocês. Isso não é porque vocês abandonaram, deram as costas para Deus, não, homem. Aí ele tirou o chapéu nessa hora, olhou para mim. E não é que pode fazer sentido o que você está me dizendo? Irmão, quando ele disse isso, eu joguei aquele papel fora. Abri a Bíblia, passei 1h30 conversando com aquele homem sobre o Evangelho de Jesus. 1h30. No final do diálogo, aquele homem olhou para mim e disse assim: olha, eu quero lhe agradecer, porque você foi a única pessoa que teve coragem de entrar na minha casa sendo crente, e não falou das minhas estátuas, das imagens que estão aqui na minha parede. E no dia que você quiser entrar por essa porta para me falar mais de Jesus, você é bem-vindo, pode vir. Orei por ele e foi-me embora. Que é isso? Mansidão e respeito, gente. Tem muito católico ferido que a gente encontra por causa de crente que chega na casa dele dizendo: olha, essa estátua aí, ó, é o capiroto que está escondido aí atrás. É o demônio. Aí o que acontece? O católico que todo dia beija aquela estátua na testa dele, todo dia ele dá um beijo. Bom dia, me abençoe. Boa tarde, me abençoe. Boa noite, vou dormir, me abençoe. Aí você chega e diz que é um demônio. Que é que vai... Como gerenciar isso na mente dele? Isso é uma ofensa muito grande. Porque aquilo ali não é só uma estátua, é um objeto familiar, gente. Ele tem ligação familiar com aquele negócio. Todo santo dia. Ele ora todo dia, ele tem devoção. Aí você diz que é o demônio. Eu sei, gente, que por detrás há uma influência maligna. Mas não precisa falar isso, fala de Jesus. No dia que ele entender quem é Jesus, o que Jesus fez por ele naquela cruz, ele mesmo vai quebrar aquela estátua. Sem que você o peça. Mas faça com mansidão e respeito. Vamos lá, seguindo. Entendemos aqui o que Pedro falou. Pode passar, meu amigo. Lisla Newbigin, que escreveu um livro Sociedade Pluralista. Inclusive, eu indico a vocês, tá? O autor do livro aqui, Sociedade Pluralista, de Lisla Newbigin. Gente, ele faz uma exposição sobre a realidade da sociedade de hoje, comparado aos tempos passados, há 10 anos atrás, 20 anos atrás, como que a sociedade pensa hoje sobre religião, sobre fé, sobre Cristo, sobre igreja. É incrível esse livro aqui. Ele diz isso aí, ó: uma igreja que não é igreja em missão, não é, na verdade, igreja. Não é. Se uma igreja não entende a sua essência e propósito, que é a missão, é a propagação do Evangelho, é a agência de Deus, a única, por sinal, que Deus tem na terra. Deus só tem uma agência na terra, uma agência missionária, a igreja. E se essa igreja não vive um dos principais projetos divino,
que é a propagação da fé em Jesus, da salvação em Jesus. Se essa igreja não vive nessa missão, não é igreja, é uma ONG, uma instituição, uma qualquer coisa, menos igreja. Menos igreja. O sangue da igreja, gente, no DNA da igreja é missões. Não tem como fugir da essência. É uma missão delegada a nós. Deus poderia num só dia salvar todos os povos, tribos, línguas e nações. Ele é Deus, poderia. Ele mesmo poderia fazer tudo sozinho. Mas Ele não quis assim. Ele tem um grupo angelical enorme. Ele poderia num só dia convocar todos os anjos e alcançar todos os povos, tribos, línguas e nações, e daria certo. Funcionava num dia só. Mas Ele não quis assim. Ele escolheu você. Ele escolheu você. Você consegue entender isso? Que você está num projeto. E coisa linda saber disso, né? Coisa linda, Deus poder contar com a gente. Na nossa escola, na nossa casa, nas redes sociais, todo canto. Deus contando com a gente, coisa boa. Então Lísla diz que se a igreja não tem isso, ela não é igreja, ela perdeu a essência. Pode passar, meu amigo. Vixe, deu. Pronto. Pode passar. Vamos para um conceito de evangelização aqui, gente. Ó. O que é a evangelização? É comunicar todo o evangelho em todo lugar para todas as pessoas. Simples. O que é evangelização, irmão? É isso aí. É você falar do evangelho em todo lugar para todas as pessoas. Deus é um Deus global, gente. Ele não é um Deus tribal. Um Deus que ama uma tribo só. Um povo só. Ele ama todos. Então, é todos. Todos precisam ouvir falar da mensagem do evangelho, e nós somos os mensageiros. Pode passar, amigo. Pedro fala uma vez mais, gente, agora no versículo 2, capítulo 2 e versículo 9. Eu queria que a gente lesse aí, ó, tá? Eu destaquei, fiz um destaque nos textos, tá? Parte A e parte B, só para a gente entender aqui que são coisas muito importantes. Vamos ler só a parte A que tá preto aí, ó. Tá? Vamos ler? No 3. 1, 2, 3. Pronto. Pedro está falando que é a identidade da igreja. A chamada para ser. A chamada que revela a identidade daqueles que são chamados por Ele. Nós somos uma geração que foi eleita. Ele nos elegeu, né? O próprio Deus. Jesus falou isso aos discípulos bem claramente. Não fostes vós quem me escolhestes. Eles pensaram que um dia vocês me escolheram. Eu vou seguir Jesus. Não. Eu vos escolhi a vós, né? É uma eleição. Deus colocou os olhos em você e chamou você. E isso revela a nossa identidade. Somos uma geração que foi eleita por Deus. E mais, sacerdócio real, né? Fala de uma realeza. Não é um sacerdote qualquer, mas é real, gente. Está diante do rei. O rei. O sacerdote é aquele que presta culto. É aquele que leva o povo a Deus, a oferta a Deus, a devoção a Deus. É alguém que tem intimidade íntima com Deus, um particular com Deus, a sós com Deus. E também nós somos uma nação santificada. Ele nos santifica por meio do seu Espírito Santo e nos chama de povo de propriedade exclusiva dele, totalmente dele. Então Pedro fala aqui a identidade da igreja. Os remidos em Cristo Jesus, os que foram chamados por Deus, eles têm essas 4 características aí, que é um propósito de identidade. Agora, por que Deus faz isso? Por que Deus nos dá essa identidade, essas características excepcionais? Aí eu chamo vocês a lerem agora a parte B. Vamos lá no 3, a parte em vermelha. 1, 2, 3. Tem propósito em ser geração eleita? Tem. Tem propósito em ser sacerdócio real? Em ser nação santa? Em ser povo de propriedade exclusiva de Deus? Tem propósito? Tem. Deus não faz nada sem propósito. Você acha que Deus te salvou só para você ficar esquentando esse banco aí? É muito bom se fosse só isso, né? Muito fácil. Até porque ser crente aqui dentro da igreja é bem facinho, gente.
Só dar glória a Deus, aleluia, ficar quieto, ficar concentrado na palavra, não ir no banheiro na hora da palavra, não ficar bebendo água, não ficar conversando, pronto. Você segue bem direitinho o protocolo. Isso até os católicos fazem. E às vezes até melhor do que a gente. Porque na missa ninguém se levanta para ir no banheiro nem beber água, não. Todo mundo quieto. Não houve um pio. Não houve uma conversa aleatória. Todo mundo fica bem quietinho. E isso os católicos também fazem. Mas existe um propósito, gente. A gente está aqui de manhã. Por que eu estou aqui de manhã? Por que eu estou na escola bíblica? Por que eu participo de uma doutrina? Por que eu participo de uma oração? Por que Deus me salvou? Por que eu faço parte de uma comunidade cristã, uma igreja séria, que tem uma liderança séria, que preza pela palavra? Qual o propósito disso? Pedro já estava orientando ali no 1º século. O propósito é proclamar. Proclamar o quê? A placa da igreja? Não. Proclamar as grandezas daquele que mudou a nossa vida, que nos transportou, nos convocou das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz. Aí eu pergunto aqui uma coisa a vocês: quem aqui nessa manhã é geração eleita? Levanta a mão. Continua com a mão levantada. Você é nação santa? Sim. Você é povo de propriedade exclusiva de Deus? Sacerdócio real? Amém? Então você foi chamado para pregar. Bem facinho, pastor Gerson, entender isso. Não tem nenhuma dificuldade. Ah, mas missionário, eu não recebi esse dom, não. Que dom, irmão? De falar de Jesus? Me mostra onde é que está o dom na Bíblia de falar de Jesus. Cadê esse dom? Está na Bíblia? Não, irmão. Fala. Sabe por quê que fala? Porque quem tem um encontro com Jesus, irmão, quem tem verdadeiramente um encontro com Jesus, não se cala. Não se cala. O evangelho é um pão, mas não é para estar guardado no teu armário. Você tem que partir e distribuir para quem tem fome. O evangelho é água da vida, mas não é para estar guardado na tua geladeira, irmão. É para você fazer o que esse irmão está fazendo aqui, está compartilhando com quem tem sede. O evangelho é tesouro, é riqueza, é glória, mas não é para estar guardado num baú escondido debaixo da sua cama. É para você distribuir com os pobres de espíritos, os aflitos, os pobres, os desesperados, os que estão vivendo em profunda agonia e desespero. O evangelho é para ser compartilhado por quem? Por quem encontrou. É igual lá no cerco de Samaria. Você lembra daqueles leprosos lá, daqueles homens? Estava lá no meio. Ou a gente entra e morre de fome porque não tem comida, ou a gente vai até o acampamento, Sírios. Vamos lá, pelo menos a gente se morrer, morreu tentando fazer alguma coisa. E lá vão eles. Quando eles chegam no acampamento, não tem ninguém, gente. Não tinha ninguém mais. Aí tinha comida, tinha ouro, riquezas, e eles lá comendo, lá coisa linda. Aí de repente um diz: olha, hoje é dia de boas novas. E a gente não está fazendo uma coisa boa, não. Ficar calado, ficar só para a gente tem que voltar e falar para o povo antes que aconteça uma coisa ruim com a gente. Aí eles entram em Samaria e dizem: não tem mais ninguém no acampamento, não. Deus deu vitória para a gente. Sabe o que é isso, gente? É aquele que encontrou Jesus. Ele encontrou Jesus, foi alimentado, foi saciado, foi restaurado, foi transformado. E ele agora vai falar para as pessoas que vivem a vida que ele vivia antes. Fala para as pessoas, meu amigo, o que Deus fez na sua casa, na sua vida, na sua família. Você está proclamando as grandezas de Deus. E para isso não precisa fazer teologia, não. É só encontrar Jesus, ter a vida transformada, que você sabe falar o que Ele fez na sua vida. É simples. Vamos seguindo o caminho para frente. Eu quero destacar aqui para vocês alguns pontos importantíssimos. A gente já vai entrar na abordagem evangelística, tá? Mas aqui é apenas uma coisa que a gente não pode deixar de conversar. Uma prática de uma evangelização precisa de uma visão evangelizadora. Uma visão. Olha aqui, nós temos diferentes movimentos, mas a mesma direção. Que diferentes movimentos são esses? Vamos lá agora falar da igreja local.
A igreja local ela é toda departamentalizada. Tem um departamento de crianças, departamento de adolescentes e jovens, senhoras, escola bíblica dominical, família. A igreja ela é toda departamentalizada. É como um fogão aceso, todas as bocas, e cada panela está simultaneamente trabalhando. Pelo menos é assim que eu faço almoço lá em casa. Quando eu vou fazer almoço lá em casa, gente, eu não faço primeiro o feijão, depois o macarrão, depois o arroz, depois a carne. Não, eu boto tudo no fogo, irmão. Tudo vai para o fogão na mesma hora. O feijão, o arroz, o macarrão, a carne, faz tudo na mesma hora. Eu corto as verduras e distribuo logo tudo de uma vez. E quando eu ligo um fogo, eu ligo logo todas as bocas. O que acontece? No meu prato vai ter o quê? Um pouquinho do feijão, um pouquinho do arroz, um pouquinho da carne, um pouquinho daquilo. Todos os ingredientes e as panelas que estão distribuídas naquele fogão estão trabalhando com a mesma direção. Cai no meu prato. Tudo vai para o meu prato, pastor. São trabalhos diferentes, movimentos diferentes, se faz de maneira diferente, você faz o feijão diferente que faz o macarrão, mas tudo tem o mesmo propósito, a mesma direção, é cair no seu prato e encher sua barriga. A igreja trabalha também departamentalizada, os jovens estão trabalhando enquanto simultaneamente as crianças trabalham, mulheres trabalham, departamento de família está planejando numa ação, num projeto com a família, o grupo de evangelismo está pensando num trabalho, todos estão simultaneamente trabalhando, pensando, raciocinando em lugares diferentes, movimentos diferentes, mas qual que é o foco, gente? Trabalhar para quem está lá fora. Quando eu dirigi as Lajes, Dedé não estava lá ainda, fui dirigente das Lajes, gente. Foi 5 meses eu passei. Foi uma necessidade que eu tive que assumir o trabalho e depois retornei para a Secretaria de Missões. Quando eu assumi o trabalho lá, eu fiz uma reunião com todos os líderes. Olha que coisa linda. Na minha reunião foi assim, gente, é o seguinte, a partir de agora, a gente vai trabalhar para quem está lá fora. Culto de jovens. Dia de culto, a juventude, mas a liderança sai na rua e convida todos os jovens da comunidade para a igreja. Vai ter um culto à noite específico para eles. As crianças vão fazer o mesmo, senhoras fazer a mesma coisa. Todos os departamentos, dia de culto, trabalhem para quem está lá fora. O culto vai ser evangelístico. Nesse altar, eu não quero ninguém pregando outra coisa que não seja evangelho, perdão, transformação. Todos os cultos aqui serão evangelísticos a partir de hoje. Meu irmão, botei o povo para trabalhar. Queria que você visse como que era o culto de jovens. Toda a rapaziada do mundo, o pessoal do tráfico, das facções, vinha para o culto de jovens. Crianças, a criançada da rua estava toda na igreja. As mulheres traziam as mulheres da comunidade para a igreja. Sabe o que aconteceu? Dentro de 3 meses, gente, nós levantamos um conjunto de novos convertidos, de 35 novos convertidos. Dentro de 3 meses. Aí o que foi que eu fiz? Vou departamentalizar esse negócio. Tem o departamento de jovens, pronto, agora vai ter o departamento de novos convertidos. Todos os cultos, os novos convertidos sentavam juntos, e na hora do culto eu dava uma oportunidade para os novos convertidos cantar. Os novos convertidos na semana, eles tinham discipulado, eles tinham ensaio. E uma vez por mês, pastor, eu fazia o culto de integração dos novos convertidos. Os novos convertidos, uma vez por mês, faziam o culto deles. Eles davam testemunhos, eles pregavam, eles cantavam. E eu lhe afirmo uma coisa, meu amigo, o culto mais abençoado era o culto dos novos convertidos. Por quê? Porque eles traziam os amigos, os familiares, os parentes, vão para a igreja. Irmão, a gente tirou pessoas do tráfico. Por quê? Porque os departamentos saíram. Ninguém trabalha sozinho, gente. Não é função do departamento de missão. A missão de Deus não pode ser departamentalizada. É um grupo só que vai fazer o trabalho missionário. Não. Todos os departamentos precisam trabalhar na mesma direção. Para quem está lá fora. Dietrich Bonhoeffer foi um crente na Segunda Guerra Mundial. Escreveu um livro chamado Discipulado, no contexto da Segunda Guerra Mundial. Gente, é fantástico a vida desse homem. Dietrich Bonhoeffer, ele disse assim, a igreja só é igreja quando é para os de fora. Parecido com o que Lisla falou. Porque como ele viveu no sistema de Segunda Guerra Mundial, as igrejas estavam fechadas, os templos estavam fechados. Lembra da pandemia? Na pandemia os templos também fecharam. E ainda hoje tem crente que se afastou na pandemia que nunca mais voltou. Por quê? Porque a fé dele só estava ligado a um culto. Não tinha mais culto, pronto, acabou a fé.
como você continuar sendo crente em Jesus, diante de um contexto de Segunda Guerra Mundial, diante de um contexto de pandemia, lockdown, não se faz culto, como continuar sendo crente assim? A Elisma falou, a igreja só é igreja quando é para os de fora, a viver a comunidade, a vida no dia a dia, na comunidade lá fora. A igreja está ali fora. Eu sempre digo uma coisa, irmão, a igreja cresce quando ela se fecha, quando ela fecha a porta. Você quer ver uma igreja crescer? Fecha a porta da igreja. Mas para quê, missionário? Para ninguém entrar? Não, para todo mundo sair daqui, para não ter culto aqui dentro. Bota o povo lá fora. Quando o povo está lá fora, aí o povo lá de fora vem para cá. A gente quer ver uma igreja crescer, mas a gente não quer sair. A gente quer que eles entrem, venham, irmão, eu aprendi uma coisa, o descrente só vai para a igreja em 3 contextos da vida dele. Se tem crente que não gosta de vir para o culto, imagina um descrente. Graças a Deus aqui no Timbó não tem esses crentes aí, né, que não gostam de vir para a igreja. Mas tem descrente que só vem para o culto em 3 contextos. Primeiro, quando ele está atrás de uma cura física, está doente, aí lembra de Deus na hora, né, vem para a igreja para o culto. Segundo contexto, crise financeira. Precisando de dinheiro, está cheio de dívida, está com o nome no SPC Serasa. No instante o pobre lembra de Deus. Outro contexto, está desiludido com a vida emocional, né, amorosa, está atrás de um relacionamento. Aí tem descrente que vem para a igreja, atrás disso. Agora se o cara está lá fora, tem dinheiro, tem saúde, né, tem namoro, está funcionando, tudo dando certo. Você acha que ele vai querer vir para o culto, irmão? Quer não. O homem natural não se inclina para as coisas espirituais. Ele não quer isso, ele quer estar na carne, na concupiscência, fazendo o que é errado. Aí enquanto a gente está esperando esse povo entrar, as testemunhas de Jeová estão hoje, em pleno domingo de manhã, indo na casa deles. De porta em porta, estão lá fora. E a gente está aqui esperando o povo entrar. Vem. Claro que vem. Pela tela do celular ela fala, ela conversa, mas olhando olho no olho, não sabe. Se conecta com a pessoa no mundo real também. Como eu faço isso? Vamos lá, 3 coisinhas simples. Você vai estabelecer um relacionamento. Imagina aí aquela sua vizinha, irmão. Vizinha, está vivendo um problema seríssimo na casa dela, e você sabe disso. Começa a conversar com ela. Bom dia, vizinha. Boa tarde, boa noite, está tudo bem? Vai conversando sempre que possível. Conversa. Estabelece um relacionamento. E esse relacionamento, segunda coisa, escute as dores, os problemas e fale menos. Escute mais e fale menos. Tem gente, irmãos, que quando a gente sai para evangelizar, que só quer desabafar. Só quer alguém para falar, para botar para fora a dor. Aí quando fala e você não dá um pio, ela diz, oh, muito obrigado. Muito obrigado, que homem? Oh, porque você me ouviu. Você me ouviu. Tem amigo, gente, parente, que só quer falar, quer botar para fora a dor. Terceira coisa, encontre espaço para servir essa pessoa. Como? Vou dar uma dicasinha para você. Você, dona de casa. A vizinha está orando por ela. Está se conectando com ela. Está ouvindo as dores dela. Agora você vai servir ela. Como? Numa tardezinha, fala para o teu esposo, ó maridão, vai para a casa dos teus amigos, porque agora eu vou fazer um negócio especial com a minha vizinha. Aí na sua casa você faz um café da tarde. Irmã, faz aquela tapiocazinha recheada de carne do sol. Né? Aquele bolozinho mole, gostoso. Aquele cuscuzinho temperado. Aquela bruacazinha, irmão. Chega, tem a beira seca. E quando você come, chega crocante. Prepara um café da tarde irresistível.
Diz tudo que vai ter na mesa. Fulano, vem comer comigo hoje. Vamos comer junto, mulher, vem. Se fosse você, você iria? Ora, assim não, hein? Aí, ela vai. Chegou. Imagine o cenário. A mesa está posta, você está servindo ela. Mas você vem orando por ela. Você está servindo ela. Você está conversando com ela. Você está ouvindo ela. Você está estabelecendo um relacionamento com ela. Naquela hora de mesa, gente, você não tem noção do que o Espírito Santo pode fazer naquele lugar. Aí naquela hora vai ser a cereja do bolo. Você vai para o último ponto. Você vai contar a sua história para ela. Conte. Como? 3 pontos. Quem era você antes de encontrar a Cristo? Fale das desilusões da sua vida, dos problemas da sua vida. Fala tudo. Eu era assim, 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 assado. Segundo, fale como que Jesus te encontrou. Você perdida nesse mundão e Ele te encontrou. Como que foi o momento do encontro. E agora, em terceiro lugar, você diz como que é a sua vida agora com Jesus. A graça, os privilégios, os benefícios da graça de Deus na sua vida. Conta tudo. Aí o que acontece, missionário? Você tem que fazer para ver o resultado. Tem que fazer. Gente, construir uma ponte de relacionamento, de evangelização é uma coisa simples de se fazer. Isso aqui é uma ponte. Você está construindo uma ponte para ter acesso ao coração da pessoa. Faça isso. Você vai ver o que Deus vai fazer. Outra forma de servir, tira um dia na casa dela e vai ajudar ela a limpar a casa. Vai ajudar ela a lavar a louça dela. Você tem que ter a sua louça, mas deixa a sua louça lá e vai se cuidar da louça da outra. Gente, isso tem um impacto extraordinário. No campo missionário, isso é importantíssimo. A ajuda que a gente faz ao próximo, servir ao outro, isso é sensacional. Isso dá uma credibilidade enorme. Esse fulano está me constrangendo, me ajudando, me amando, me servindo. Amém, gente? Vamos lá. Passa aí, meu amigo, do Data Show. Terceiro e último ponto, sobre a visão evangelizadora. Aprendemos que existem diferentes movimentos, mas a mesma direção, trabalhar para quem está lá fora. Aprendemos que existem diferentes lugares de atuação, cada departamento está no seu devido lugar, mas fazendo a mesma coisa, anunciando o Evangelho, anunciando o Evangelho, anunciando o Evangelho. E em terceiro lugar, diferentes estratégias, mas a mesma mensagem, o Evangelho. Existem várias formas de se pregar o Evangelho, e é isso que a gente vai ver. Passa aí, amigo. Pode passar. Pré-considerações. A gente vai sair para evangelizar. Quais as pré-considerações que eu passo a vocês? Número 1, considere o público-alvo. O que é isso? Quem você vai evangelizar? É criança? É idoso? É jovens? Considere isso. Porque você sabendo o público, você estabelece uma estratégia. Se você vai entrar dentro de um asilo de idosos, você estabelece uma estratégia. Simples. Segundo lugar, considere o seu estilo pessoal. É a forma que você vai alcançar aquele público. A maneira de se aproximar, de se conectar. Você precisa se contextualizar. É um público X com criança. Quando eu vou trabalhar, eu amo trabalhar com criança, gente. Te amo demais. Desde que a gente começou a ter os nossos filhos, Deus despertou em mim um interesse pelo ministério infantil, né? De pregar as crianças, de discipular crianças, de evangelizar crianças. E eu lembro disso porque Charles Haddon Spurgeon, gente, o grande pregador das multidões, um grande avivalista, ele se preocupou tanto com as crianças que ele criou o livro Sem Palavras. Você sabia que o livro Sem Palavras é do Charles Haddon Spurgeon? O cara que se preocupou com a multidão estava interessado em encontrar o coração da criança, de comunicar o evangelho a ela. Terceiro lugar, considere o tipo de oportunidade. Qual o local, a situação e o tempo. Se você vai entrar num hospital, te dá um tempo, olha, de hora a tal hora é o evangelismo. E aqui todo mundo faz silêncio, tá bom? Quietinho, ninguém grita, ninguém chama atenção. Você pode fazer, mas dentro desses critérios. Irmão, faz tudo dentro do critério. Respeita o tempo, respeita a situação, respeita o local que você vai trabalhar. Porque tem crente, irmão, que quando chega no hospital para evangelizar, ele é até calmo, tranquilo, vai tudo dentro, funcionando direitinho. Mas quando chega na hora da oração, ele quebra tudo, irmão. Porque tem crente que não sabe orar baixo. Ele está tudo normal lá, tudo funcionando, vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai! Oh, Jesus!
O teu Deus não é surdo. Ele não é surdo, tá? Ele consegue te ouvir. Até quando você nem fala. Só em pensamento ele já está te ouvindo. Bom, ele ouviu Ana. Nem palavra ela disse. E deu um filho para ela. Sem sequer usar uma palavra. Tá? Se acalma. Se você orar baixinho, Deus vai fazer a mesma coisa. Tá bom? A autoridade não é grito. A autoridade é a presença do Espírito. Não tem nada a ver com eloquência, não tem nada a ver com espetáculo, não tem nada a ver com vibração, como entonação vocal, não. É Espírito Santo, é a presença dele que dá autoridade. Você pode até gritar. Grito. Amém, irmão? Não fica com raiva de mim não, viu? Você que gosta de orar alto, gritando, não fica com raiva de mim não. Ore alto na sua casa, vai dar certo, viu? Vamos lá. Quarta coisa. Escolha um método e ferramenta evangelística, gente. Um método simples, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Melhor. Tem um papel aí? Tem? Um papelzinho? Um branco? Alguém tem uma folha de papel aí? Ó? Vamos pedir aqui uma folha. Pronto, irmã. Eita, a irmã está participando com tudo hoje, viu? Fih, pega para mim aquele papelzinho branco ali, por favor. Obrigado. Ó. Eu já fiz isso muito no ônibus. Na mão, você usa uma ferramenta evangelística, você narra a história do evangelho. Você conta. E se o papel estiver riscado, eu já usei, irmãos, papel de ótica, que entrega no ônibus, aquele papelzinho, aquele encarte de divulgação, de publicidade. E eu uso também, sabe como é que eu uso? Eu digo assim, olha fulano, olha aí, ó. Aí o cara vai me dizer, né? O preço aí, né? Não estou falando disso não. Você sabia que antes desse papel tá cheio dessas informações aqui, um dia ele é bem branquinho. O caba lá na gráfica projetou tudo isso aqui nesse papel. Você sabia disso? Que ele não era assim, esse papel era todo branco. Um dia, assim também éramos nós. Adão e Eva, não tinha nada projetado assim nele. Era tudo puro, tudo limpo, tudo branco. Aí, pronto, aí meu filho, aí começa o negócio. Os irmãos entenderam? Amém? Será que vocês conseguem fazer o evangelismo do papel? Deu para aprender? Se eu tivesse pensado nisso antes, eu teria falado com o Valmir. Valmir, pega papel e distribui para todo mundo que eu vou ensinar o povo a usar o papel. Mas... Tá bom? Mas se você quiser... No meu canal no YouTube, eu ensino passo a passo como evangelizar com papel. Eu dou um tutorial para você bem direitinho. Você coloca lá, missionário Adriel Café, vai me aparecer minha fotinha de chapéu de couro, você vai saber logo que sou eu. Aí lá você coloca lá, evangelismo com papel, Adriel Café, que você vê um tutorial. Tem 2 vídeos lá, ensinando passo a passo de como você fazer o evangelismo com papel. Vamos lá. Pode passar, meu amigo, as pré-considerações. Ó, quais os erros que a gente não pode cometer na evangelização? Primeiro, a banalização da aceitação a Cristo em detrimento dos milagres. Venha porque Jesus vai te curar. Dessa dor de cabeça. Deus vai te curar desse câncer. Só aceitar Jesus que Ele te cura. Não banalize a aceitação a Cristo dessa forma. Irmãos, existe a fé para a salvação e existe a fé para a cura. Eu lembro-me que aqui em Fortaleza, estava tendo um culto simples, no aterro da praia de Iracema. O pastor estava lá pregando, enquanto isso, tinha um pescador, de noite, estava pescando na praia, um anzol. Ele jogava e puxava o peixe, e estava tendo um culto bem pertinho. Teve uma vez, meu irmão, que esse cabo colocou a isca no anzol e jogou. Quando ele jogou, a tragédia aconteceu. O anzol arrancou o olho dele, ó. O anzol foi bem no zóio, irmão. Puf, arrancou. Imagina a dor. O sangue desceu. Ele ficou desesperado. Aí ele viu que estava tendo um culto. O pastor estava pregando. Eu vou lá. Chegou lá chorando, todo ensanguentado. Pastor, ora por mim, pelo amor de Deus, pastor. Acabei de perder meu olho, o anzol e tal. E contou a história. O pastor, pera, meu filho, se acalma. Você crê que Jesus pode te curar? Eu creio, pois vamos orar por você. O pastor se ajoelhou e orou pelo aquele homem, irmão, na hora. Deus deu uma nova visão para aquele homem. Na hora, ele enxergou de novo.
Aí o pastor disse: veja que milagre Deus fez na sua vida hoje. Aceite a Jesus aqui agora. Ele quer mudar a sua história. Ele quer transformar também a sua vida. Você quer aceitá-lo? Aí ele disse: eu lá quero saber de Jesus, eu vou pescar de novo. O homem teve fé para ser curado, sim ou não? Mas não teve para ser salvo. Não teve. Tem muita gente que será curada, irmão, que não vai ser salvo. Não banalize a aceitação a Cristo por causa dos milagres. Outra coisa, apelo emocionante e manipulativo. Cuidado com esses apelos. É obra do Espírito, gente. Não é obra de uma eloquência, de uma oratória, de uma manipulação, mas é obra do Espírito da salvação. Outra coisa, preocupação com resultados instantâneos. Nem sempre você vai colher o que você planta na hora do evangelismo. O evangelismo é como uma agricultura, gente. O agricultor, antes de semear, o que é que ele faz? Ele limpa o terreno. Às vezes é o dia todo só para limpar o terreno, tirar os matos, tirar os tocos. Dá trabalho. Aí outro dia ele faz só para cavar. Eu morei no sertão, eu sei o que é isso. Ele vai tirar um dia só para cavar, só para perfurar. Às vezes a terra dura, ruim, que caleja a mão. Aí tem o dia que ele vai semear. Depois que ele semeia, vai ter os inúmeros dias só para aguar. Vai aguando, até que aquela planta cresce, enfim, ele vai poder colher o fruto. O evangelismo é assim. Tem dia que você vai, meu irmão, só para tirar toco. Só para arrancar os matos do coração do perdido. Depois você vai só para cavar. Aí tem dia que você semeia. Mas tem dia que você colhe. Não o que você plantou, o que outra pessoa plantou no seu lugar. Por isso que Jesus falou na entrada de Samaria: tanto o que semeia como o que colhe, ambos têm alegria. Então fique feliz quando você sair para evangelizar. Ninguém aceitar Jesus, mas fique feliz porque você semeou. Se alegre. Os resultados nem sempre serão instantâneos. Amém, gente? Motivações egoístas. Você está evangelizando por quê? Só para ser visto? Pensar sobre isso também é interessante. Obrigado. Glória a Deus. Uma mensagem incompleta. Pensa comigo aqui, ó. Cada medicamento é cheio de drogas. Composição dele. Então, vários ingredientes para se fazer um medicamento. Se você tira um componente daquele remédio, aquele remédio que seria para curar a vida de um doente, pode matá-lo. Porque você tirou um componente. A pregação do evangelho, irmão, ela pode matar, sabia? Se você não comunicá-la bem. Não explicar a mensagem. O evangelho, gente, é uma narrativa. É uma série de acontecimentos. Você precisa contar a narrativa do evangelho. Então vamos seguir no caminho para a gente chegar na ferramenta. Desculpas para não evangelizar. Missionário, não evangelizo porque eu não tenho tempo. A minha chamada é cantar. Eu já vi muita gente dizer isso, viu? Não, minha chamada é cantar, né? Irmão, a Bíblia diz que todo aquele que tem fôlego louve ao Senhor. Até os pássaros também foram chamados. Não foi só você não, irmão. Isso é outra coisa. Isso não é uma chamada especial, exclusiva. Eu fui chamado só para cantar. Irmão, todo mundo é chamado para cantar, irmão. Pelo amor de Deus. Faz alguma coisa a mais do que isso. Quero ficar somente na intercessão. Todo mundo foi chamado para orar também, irmão. Não é só uma categoria de crentes que foi chamado para orar, não. Toda a igreja foi chamada para orar. Não foi só você, não. As pessoas não querem ouvir. Será que as pessoas ou é você que não quer falar? Não se interessarão, né? O povo aqui não se interessa. Cuidado com isso. Talvez já conhecem o evangelho. Já preguei demais aqui, o povo não quer saber, irmão. Não pense isso não, pelo amor de Deus. Provavelmente não dará resultado. Eu duvido que eles crerão. É igual aqueles que dizem assim: isso aqui eu não prego mais não, porque esse aqui é católico pé roxo, né? Ele diz: eu nasci nessa lei, vou morrer nessa lei. Isso aqui não se converte não. Ou quando você olha para alguém perdido, esse daí não tem mais jeito não. Cuidado. Não limite a ação da graça na vida do ser humano. Porque um dia você estava naquelas condições. E olha onde é que você está hoje. Vamos passar aí, amigo? Como que eu posso planejar parar de não evangelizar?
de não evangelizar, parar de dar desculpa. Ore a Deus para que Deus capacite você, planeje, né? Planeje um momento de evangelismo, aceite a chamada, entenda as oportunidades que Deus está lhe dando, seja fiel, fiel a Deus, fiel ao texto, fiel à mensagem que você prega. Corra o risco, gente, o risco de ser mal entendido, o risco de ser, né, discriminado, porque você está fazendo isso. É correr risco mesmo, ninguém quer. Prepare-se, faça treinamento, estude a Bíblia, veja, né? Você tem que ver as oportunidades que o Senhor vai te dando no dia a dia, no trabalho, na escola, em casa. Deus vai te dando, e veja isso. Ame as pessoas, tema, pare, né? Pare de dizer não a Deus e considere as oportunidades que Deus está te dando. Pode passar, meu amigo. Pode passar também, não vou nem entrar aí nesse ponto não. Pronto, chegamos aqui no caminho de Romanos. Gente, essa metodologia de evangelização é muito simples, a gente usa diariamente. Eu tenho 5 ferramentas de evangelismo que eu uso diariamente, essa é uma delas, tá? Porque ela é uma das mais fáceis de se entender. Você vai usar somente a carta de Paulo aos Romanos para explicar o evangelho para alguém. Você não vai folhear outras cartas, outros textos, não. Apenas dentro de Romanos você vai expor a narrativa do evangelho. Então vamos lá, é bem simplesinho, viu? Todo mundo vai ao que nós vamos fazer um treinamento já, vocês vão fazer, tá? Eu vou dar um tempo para vocês fazerem entre si, já. Ó, a primeira coisa que a gente vai analisar é a condição do homem. Por quê, missionário? Porque eu aprendi uma coisa. Antes de nós falarmos das boas novas, a gente primeiro precisa falar das más notícias. Porque quando que uma boa nova é boa nova? Quando existe uma má notícia. Você só escuta coisa ruim, só escuta coisa ruim. Quando vem uma boa nova, se destaca, gente. Eu lembro de John Wesley. John Wesley dizia assim: pregue 90% lei e 10% graça. Se você perceber, gente, os pregadores do passado, eles pregavam mais da lei do que a gente. Eram mensagens confrontantes. A mensagem de Jonathan Edwards, conhecida como Pecadores nas mãos de um Deus irado, quando ele prega esse sermão, gente, ele só leu o sermão. As pessoas nem sequer olhavam para o rosto de Jonathan Edwards. Ele lia o sermão, mas estava tão cheio da graça, porque vinha tempos de oração em Deus, jejuando, orando, e ele estava fazendo isso até o momento em que ele começou a pregar. Ele vinha orando e jejuando, e quando enfim ele chega no momento da pregação, ele lia o seu sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Gente, o resultado foi tão extraordinário, que as pessoas começaram a pular nas colunas, gritando: nos salva, Senhor, porque nós estamos vendo o inferno aberto. Deus abriu o chão, gente, viu o povo estava vendo o inferno debaixo. O povo estava pulando. Por quê? Estava pregando sobre a lei de Deus, o confronto, o pecado, a injustiça, as concupiscências, a maldade do coração do homem. Aí, irmão, como que eu vou falar de boas novas se eu não estou falando de más notícias? A má notícia, gente, é que todos pecaram. Romanos 3:23. Todos pecaram e estão destituídos, separados da glória de Deus. Essa é a má notícia. Você chegar para alguém e dizer: todo mundo pecou. Eu pequei, você pecou. Todos, sem exceção, pecaram. E esse pecado nos afastou de Deus, nos distanciou da presença. Eu faço uma pergunta a você aqui, gente. Qual que é o foco desse texto? O foco desse texto não é falar do homem pecador. A ênfase do texto é falar da glória de Deus. O pecado nos afastou da glória de Deus, da presença de Deus. O que está em evidência aqui não é o homem caído, o que está em evidência é a glória de Deus. O homem perdeu ela, o homem se afastou da glória. Então, Romanos 3:23, a gente fala a condição do homem. Olha, todos pecaram. E você sempre se envolve no negócio, tá? Evite, na hora da evangelização, falar o termo você, tu, você se inclua. Todos nós pecamos. Nós estamos distantes da glória de Deus. Se envolva na conversa. Inclua você, tá bom? Então, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isso é a condição do homem. Vamos para o próximo texto. Agora, dito sobre o pecado, vamos falar sobre as implicações, a penalidade desse pecado. Romanos 6:23, parte A, vamos ler? 1, 2, 3.
Acabamos de dizer para o perdido que todos nós pecamos. Ele entendeu, eu entendi. Agora a gente está dizendo que o salário disso é a morte. E que morte é essa? Se entende de duas formas. A morte espiritual, que é a primeira coisa que acontece, é o distanciamento de Deus, é se afastar da glória de Deus e, consequentemente, a morte física, que também é consequência do pecado, né? O homem não foi feito para morrer fisicamente, ele morreu posteriormente, veio a morrer por conta do pecado. Então, essa morte, gente, não é só a morte física. Fale para a pessoa que a morte espiritual é pior do que a morte física. É você viver uma vida sem Deus, uma vida perdida, uma vida em desilusão, uma vida em sofrimento, uma vida vazia, uma vida sem alegria. E é pior do que ser sepultado no cemitério. É viver sem vida, é viver sem Deus. Então o salário do pecado é a morte, essa é a penalidade do pecado. Agora vamos para o terceiro ponto sobre o caminho de Romanos. São 5, a gente termina. Romanos 5:8, vamos ler de novo, 1, 2, 3. Mas Deus... Não, peraí, que o negócio está fraco demais. Vamos ler de novo. 1, 2, 3. Nós dizemos que o homem estava em pecado e que ele morreu. O salário do pecado é a morte. Perceba agora, a gente vai dizer para a pessoa uma boa notícia. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores, apesar de sermos o que somos, de fazermos o que fazemos, Ele morreu por nós. Sendo nós pecadores, Ele morreu por nós, Ele deu a sua vida. Esse é o remédio dado por Deus. Deus nos deu a cura para esse problema do pecado. Agora vamos lá para o próximo ponto. A dádiva de Deus. Falamos do remédio e essa cura traz uma dádiva. Qual que é o presente que nós recebemos de Deus? Romanos 6, 23, parte B. Vamos ler no 3? 1, 2, 3. Mas o dom... Muito bem. Falamos de morte, agora falamos de vida. Em Cristo Jesus, Deus nos deu gratuitamente a vida. A vida. É a dádiva que Deus nos dá, de maneira gratuita. É um dom que Deus deu. A gente não compra isso. Foi dado gratuitamente. Aí vamos para o último ponto para encerrar. Como receber essa dádiva, esse presente chamado Jesus a salvação? Romanos 10, os versos 9, 10 e 13. Vamos ler. 1, 2, 3. Olha a coisa linda. Como receber? Fala de uma entrega, de uma rendição. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê no que Ele fez na cruz, que a morte dEle, a obra da cruz, é o meio da minha justificação. Eu não estou pagando nada. Ele que está pagando com seu próprio sangue, está nos comprando, está nos adquirindo, né? Somos exclusividade de Deus agora, porque Ele morreu por nós. E eu preciso pôr os meus olhos no Cristo crucificado e dizer, Ele está fazendo aquilo por mim. E assim eu estou sendo justificado. E a boca é um sinal de declarar a minha fé em Jesus. Não significa dizer que a gente vai chamar as pessoas para confessar os pecados delas para nós, né? Como se fosse aquela coisa de confessar, né? De confessar para a gente, conta tudo que você fez, não é isso. O que é confessar a Cristo, gente? É você declarar publicamente a sua fé em Jesus. Quando alguém levanta a mão no momento de apelo e diz, eu quero, né? Aqui levantou a mão. Ele publicamente está dizendo que quer Jesus. Ele está confessando publicamente. Por mais que ele não verbalize isso, não verbalize os seus pecados, mas ele está declarando a sua fé em Jesus. E Jesus falou, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Porém, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai que está no céu. Então, essa declaração pública, que convidamos as pessoas a fazerem, é a confissão pública diante de Deus. Como receber Jesus? Agora passa aí, amigo, por favor,
que nós chegamos no momento final. Ó, de maneira mais dinâmica, vamos ver aqui, ó. O primeiro texto que a gente vai mencionar é Romanos 3, 23. Agora, missionário, como é que eu faço para me seguir a sequência sem errar o passo a passo? Simples. Você pode escrever ao lado do texto a referência seguinte. Lá em Romanos 3, 23, porque todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, você coloca ao lado e escreve a próxima referência. Qual é? Romanos 6, 23, parte A. Porque o salário do pecado é a morte. Quando você fez a leitura de Romanos 3, 23, porque todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, aí você já vê escrito a referência do próximo texto, para você não perder a sequência. Gente, o que é isso aqui? A gente está fazendo uma narrativa do Evangelho, que começa no homem perdido, pecador, a sua decisão de romper na relação com Deus, deu as costas para Deus, e isso tem uma penalidade, a morte espiritual, a separação de Deus. Porém, Deus não deixou o homem a mercê, não esqueceu o homem em seus próprios pecados. Ele trouxe um remédio para nós. Romanos 5:8 nos diz que Ele prova o seu amor para conosco, quando Cristo morre por nós, sendo nós ainda pecadores. A cruz de Cristo é o remédio para o pecado do homem. E a gente diz, e essa cruz ela nos traz uma dádiva. Romanos 6:23, a parte B. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aí a gente termina dizendo, se você deseja receber essa dádiva, esse Cristo, aí você lê Romanos 10, né? Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, em teu coração creres que Deus o resto dos mortos, serás salvo. Percebam, gente, que é uma construção, a gente fez apenas uma narrativa, a gente pegou algumas peças de um quebra-cabeça e montamos. Por que é importante a gente fazer isso? Porque o diálogo do Evangelho, gente, é uma conversa. Você quer saber que o Evangelho é uma narrativa? Vamos lá, colocar vocês para trabalhar aqui, ó. Por favor, não se calem. Me respondam, tá? Me respondam. O que é o Evangelho? Boas novas. Se eu descer com esse microfone da microfonia, dá? Dá não? Rapaz, vamos ver se o microfone presta, né? Quem foi que disse que é boas novas? Quem foi que disse? O Evangelho se diz que é boas novas, né? Como é teu nome? Miguel. Miguel, por que o Evangelho é boas novas? Porque ele traz a mensagem de Cristo, nosso Salvador. O que é nosso Salvador? O que é isso? Salvador. O Cristo deu a sua vida para nos unificar de novo a Deus, porque o homem estava separado depois da queda. Queda? O que é isso? Queda. Alguém pode me dizer o que é queda? Queda? O que é queda? Separação, né, irmã? Separação de quê? Uma comunhão que foi quebrada. Nós tínhamos comunhão com quem? Com Deus. E como que foi quebrado isso? Como foi isso? A desobediência, né? Mas assim, tinha uma coisa que o homem precisava fazer, aí de repente ele não fez, aí ele desobedeceu, né? Que obediência era essa que ele precisava fazer? Tinha uma... Todo mundo quer ouvir a sua voz, irmão, vamos lá. Meu Deus. Tinha um acordo pré-estabelecido, que era a questão de que a comunhão tinha a ver com a confiança. Deus fez um acordo com o homem, você faz assim. A priori ele tinha concordado, mas assim que Deus virou as costas, ele discordou e fez o contrário. A quebra da confiança. Quebra da confiança. E isso foi o quê? Pecado? O pecado é o desaforo, é a falta da confiança. Deus falar uma coisa e ele fazer o contrário. Muito bem, pronto. Aí o que aconteceu depois dessa quebra de confiança? Eu quero ouvir outra pessoa. O que foi que aconteceu? Perdeu a confiança, pecou, desobedeceu, e aconteceu o que depois disso? Quem vai falar agora? Quem é que vai falar aqui, hein? O Felipe, o mestre. Vamos lá, Felipe, trabalhar, né? Fica se escondido aí, não. Aí depois que teve a quebra de confiança, o que foi que aconteceu, Felipe? Ele foi expulso do jardim, da comunhão com Deus. E aí, a vida agora, como que foi a vida nessa expulsão? A vida foi mais complicada, né? Porque Deus disse que algumas coisas iriam acontecer que não deveriam. Inclusive a morte, né? Os espinhos que iriam aparecer pelo caminho, as dificuldades da vida, o suor do trabalho. Aí o que foi que Deus fez para resolver essa questão? Deus enviou o seu filho,
ele encarnou, ele se tornou homem, e ele fez aquilo que nenhum homem conseguiu. Ele conseguiu cumprir o acordo. Ele passou por todos os sofrimentos como homem, foi tentado em tudo, mas em nada ele falhou. E por ter conseguido cumprir todos esses mandamentos, ele era o único ser que conseguiria ser salvo pelos seus próprios méritos. Ele era o único que conseguiria adentrar ao céu como um homem e ser salvo. Só que Cristo abriu mão disso. E aí ele tomou sobre si os nossos pecados, se tornou o maldito de Deus. E porque ele se tornou o maldito, ele deu agora a possibilidade para que todo aquele que nele crê seja agora justificado pela obra que ele fez por nós. Justificado, né? Essa palavra é uma palavra jurídica, né? O que é justificado? O que é justificação? O irmão tá doido para falar, ó. O barbudo. Vamos lá. O que é justificação, irmão? Só Deus tem a justiça. A justiça é totalmente um atributo divino. Só que Deus, ele nos concedeu a justificação. Nós, por natureza, não somos justos, mas Deus nos justificou. Após nós aceitarmos a Deus, e agora nós somos regenerados e justificados perante Ele, porque o seu Filho é um advogado e Ele está ali para nos defender. Foi aquele que deu a sua vida por nós, aquele que assumiu a culpa. Então nós não temos justiça em nós, mas fomos justificados porque Deus, pela pessoa do seu Filho, nos justificou. Ele declarou a gente justo. Sim. Não que a gente essencialmente Não. sejamos, ele nos declara justo. Ele é essencialmente justo, mas nós não somos. Nós não somos. Interessante, né? Ele nos declarou justo. Vocês estão entendendo que o Evangelho é uma narrativa? Toda a pregação do Evangelho aponta para a queda, gente. Aponta para o que aconteceu, a destruição. Gênesis 3. O mundo em desequilíbrio que a gente vive hoje é fruto de Gênesis 3. Até Gênesis 3 era tudo perfeito, mas de Gênesis 3 para cá foi uma destruição total. Vivemos em um mundo em desequilíbrio, em sofrimento. Sofremos por causa de Gênesis 3. Morremos por causa de Gênesis 3. Então, se a gente não narrar o texto, não narrar a história do Evangelho, fica coisas soltas. As pessoas vão pensar que são salvas porque são boas. O que tem de católico dizendo que vai ser salvo porque é bom? Irmão, se você abrir Tobias, eu leio os livros apócrifos, os 7. Eu tenho uma Bíblia católica, eu amo o povo católico, né? Eu gosto de estudar. Lá em Tobias capítulo 12, acho que o versículo 9, diz assim, que a esmola, ela purifica o homem de todo o pecado, ela dá vida eterna, purifica o homem de todo o pecado, dá vida eterna e... esqueci a outra coisa, mas são 3 mentiras que você encontra no livro de Tobias. Aí o católico vê Tobias capítulo 12, e quando chega lá em Efésios 2, ele vê Paulo dizendo, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não é por obra para que ninguém se glorie. Oxe, quem é que está errado dos dois? É Tobias ou é Paulo? Tobias está dizendo que a salvação, a esmola traz a salvação. Paulo está dizendo que não é por obras, para que ninguém se glorie, é fé, é graça. Então perceba, gente, que a comunicação do Evangelho é importante. Deus nos ama não porque a gente merece ser amado, gente, porque é a essência divina o amor. Porque se você chegar para evangelizar, ei, irmão Jesus, ei, fulano de Jesus te ama. A Bíblia diz que os homens, tá aí, abriu Tobias, foi? Chegou? Olha o irmão, tá. Olha, ó. O livro de Tobias, vemos que a esmola é uma oferenda valiosa, uma garantia para o tempo difícil e capaz de livrar da morte e preservar a alma na luz. Olha, através da esmola é possível encontrar misericórdia e alcançar a vitória eterna. Coisa boa, né? Vai só da esmola que dá certo, irmão, viu? Não precisa nem crer em Jesus, não. Para que Jesus morreu na cruz se eu posso ser salvo pelas esmolas? Qual o sentido da crucificação se o homem é capaz de por si só ser salvo? Não faz sentido. Então, queridos, eu quero encerrar esse momento dizendo para vocês
que o evangelho é uma narrativa, a gente precisa conversar e às vezes dura tempo. Às vezes eu saio para evangelizar, irmão, eu passo 1 hora só na casa de alguém. 1 hora, conversando sobre o evangelho com ela. E é bom demais. E no interior, irmão, que tem até um cafezinho na conversa, um bolo, oh, coisa boa evangelizar no interior, irmão. A pessoa nunca te viu, quando você chega e te dá logo um cafezinho, um pedacinho de bolo, é bom demais, ó. Aí vai, você quer passar logo 2 horas na casa da pessoa evangelizando, não quer nem sair de lá não. Mas é uma conversa valiosa, proveitosa. E eu quero encerrar, gente, esse meu momento aqui com vocês, falando de um projeto norte-americano, que nós usamos no sertão. Não sei se alguns aqui conhecem, acredito que sim, outros não. Gente, eu estou na minha mão aqui um projeto norte-americano chamado Proclaim. Você sabe o que é isso aqui? Imagina aí o que é isso aqui. É um rádio? Não é um rádio não. Vamos ver o que é isso aqui? Olhe para o céu e conte as estrelas, se puder. Gênesis, capítulo 16. Agar e Ismael. Sarai, a mulher de Abrão, não lhe tinha dado. A Bíblia narrada de Gênesis a Apocalipse, toda falada, toda. Se você está trabalhando na roça, quer parar, dê uma pausa, voltou da roça, Tinha dado filhos. continua. Ela possuía uma escrava egípcia que se chamava Agar. Um dia, Sarai disse a Abrão: já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tem... Missionário, como é que eu faço com isso aqui? O Proclaim está em quase todas as línguas e culturas. Quase todas elas. Tem algumas que não estão ainda. O Proclaim, gente, você usa a energia para recarregar. E se for uma aldeia indígena que não tem energia elétrica, quem faz? Não tem problema. Os caras já pensaram em tudo. Você levanta isso aqui, ó, e tem uma placa solar. Recarrega no sol. Tá no inverno, tá chovendo, não tem sol. E agora o que é que faz? Descarregou, não tem problema. Aqui do lado tem uma manivela. Tá recarregando, ó. Olha o bichinho vermelho aqui, ó, acionando, ó. Irmãos. Olha a manivela aqui, ó, tá recarregando, gente, ó. Irmãos, isso aqui são crentes que pensam em fazer alguma coisa que ninguém está fazendo. Para a glória de Deus. Para que o Evangelho seja conhecido entre todos os povos, tribos, línguas e nações. O Proclaim não se vende, é gratuito, é dado gratuitamente. Existem vários empresários norte-americanos que estão bancando, gente, a fabricação disso aqui. Tem um Proclaim grande, que é esse, tem um Proclaim menor, e tem um Proclaim vídeo-áudio. Ele tem uma espécie aqui de data show conectada nele, uma lente, que ele projeta na parede de Gênesis a Apocalipse, tudo visual. Tudo visual. Eu lembro que nós estávamos plantando lá no Rio Grande do Norte uma igreja e nós conhecemos a Dona Maria. Dona Maria tinha acabado de aceitar Jesus, uma nova convertida, irmão. Chegou o dia do aniversário de Dona Maria começou a chorar. Mas eu não sei ler, vocês vão voltar para casa, vocês vão embora, e quem é que vai ler para mim? Meu filho não lê, meu filho não quer saber de ler para mim, eu não consigo ler, eu quero ouvir a palavra. Aí eu falei, Áquila, que é o nome das integrantes do grupo, Áquila, coloca dentro de uma caixa de presente esse negócio aqui. E dei a Dona Maria, no dia do aniversário dela. Aquilo chegou e deu isso aqui a ela. Olhou, oxe, minha filha, isso aqui é um rádio? Não, Dona Maria, deixa eu lhe dizer o que é isso aqui. Aí ela apertou. Irmão, quando ela apertou, que aquilo disse aqui, a Bíblia falada de Gênesis, Apocalipse, Dona Maria, ninguém mais precisa ler para a senhora vai ler, é só apertar esse botão. A Dona Maria começou a chorar, pastor Gerson, chorando, dizendo, foi o melhor presente que você me deu, agora eu tenho a Bíblia, eu posso ouvi-la. Ela pegou e levou lá na geladeira e colocou em cima da geladeira, todo dia agora eu vou ouvir a palavra de Deus, aleluia. É um projeto extraordinário, irmãos, revolucionário, que leva pessoas a conhecerem a fé em Jesus através disso aqui. Meus amigos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, se Deus quiser, né? E eu sei que Ele quer isso.
Sexta-feira estaremos juntos ali na laje, o Marizeira, indo de casa em casa, falando dessa salvação maravilhosa em Jesus. Irmãos, eu tenho aqui na minha mão 2 livros, 2 apostilas que eu produzi durante esses 11 anos trabalhando em Missões Integral, que eu falo mais sobre a obra missionária. Eu tenho um livro aqui, uma apostila falada sobre bivocação, identidade e missão. O que é o bivocacionado, gente? É uma nova modalidade que a gente descobriu na missiologia de você desenvolver a bivocação. Como é? Você é um profissional e é chamado por Deus. Como você vai desenvolver a sua vocação sem abrir mão do seu trabalho? É a bivocação. É você trabalhando no seu meio profissional e desenvolvendo através das suas habilidades, do seu profissionalismo, a fé em Jesus e compartilhando a fé. Talvez Deus não te chame para abrir mão de tudo, mas Ele te chama para desenvolver a sua vocação aonde você está. Aqui a gente desenvolve esse tema sobre a bivocação. E eu tenho um outro tema, gente, que é sobre a teologia bíblica de missões. Compreendendo a missão de Deus ao longo da história, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, como que Deus se revelou através de Abraão, através de Adão, né? Como que foi esse plano redentor de Deus, a Missio Dei, que é a missão de Deus. Se os irmãos quiserem estudar mais sobre isso, tem um material muito bom aqui, apenas R$5, tá, gente? Você pode estar comprando esse material, e eu agradeço, muito obrigado, Valmir, pela oportunidade, pastor Gerson, irmão Juvenildo também, que Deus abençoe vocês. Se Deus quiser, nós estaremos juntos aí, nos encontraremos na sexta-feira, em nome de Jesus. Amém, meu amigo. Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir o louvor e a igreja vai servir a Deus com as ofertas. Quero minha vida a te entregar como oferta viva inteira.